Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente. O programa é uma produção do Fórum da Agenda 21 em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e TV Câmara. Você que está em casa pode nos auxiliar, nos dando dicas, informações, sugestões através do endereço eletrônico agenda21passofundo@gmail.com. E no programa de hoje nós vamos estar falando sobre mobilidade urbana, um assunto muito importante. No século XX, o automóvel parecia ser a solução para a questão da mobilidade, né? Só que hoje a gente percebe, pleno século XXI, que nos criou um certo problema, um certo atrito entre a questão do número de automóveis e a mobilidade das pessoas. Então é sobre isso que nós estaremos falando agora. A questão também da acessibilidade, a questão da poluição ambiental gerada pelo grande número de automóveis nas cidades. Então, sobre esse tema, a gente vai estar falando a partir de agora, a questão da mobilidade urbana sustentável, também as demandas do nosso entorno, das calçadas, dos locais estarem adaptados também para quem necessita de acessibilidade. Conosco aqui, vereadora Cláudia Furlaneto, seja bem-vinda, vereadora. Obrigada. Também o professor Márcio Tasqueto, coordenador de divisão de extensão da UPF. Bem-vindo, professor. Obrigado. Ainda a agente de trânsito Raquel Rubio, né? Ela que é coordenadora do Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública. Bem-vinda, Raquel. Muito obrigada pelo convite. E a partir de agora, então, você que está em casa, vai entender um pouquinho, compreender um pouquinho e também pode contribuir conosco, né? A gente já deixou aí nosso e-mail eletrônico para que você possa contribuir com a gente durante a semana. Vamos estar falando sobre essa questão da mobilidade urbana e cidade educadora. Professor Márcio, qual o conceito de mobilidade urbana? Em linhas gerais, o conceito de mobilidade urbana diz respeito a toda e qualquer forma de deslocamento dentro do perímetro urbano. Significa a gente pensar as diferentes formas de deslocamento, diferentes modais, digamos assim, né? Bicicletas, motos, transporte coletivo, em forma de ônibus, carros, pedestres, enfim. Uma diversidade de formas de deslocar pela cidade que envolve essa possibilidade de se mobilizar pelo espaço da cidade. Certo. Professor, a gente percebe muito que houve um crescimento muito grande na questão das frotas, tanto de automóveis, motocicletas. A gente tem um dado aqui que automóveis e motocicletas teve um crescimento de até 400% nos últimos 10 anos. Tomando essa realidade para nós em Passo Fundo, a gente percebe que nossas ruas não estão adaptadas para essa demanda toda de automóveis, de motocicletas, enfim. É necessário repensar essa questão, não é? Com certeza. Eu acho que, primeiro, é a gente olhar para uma perspectiva que é, a meu ver, irracional, para pensar a relação da cidade com as pessoas. Não há como a gente equacionar uma mobilidade, uma qualidade de vida na cidade que parta do pressuposto da primazia do carro individual como a principal alternativa de mobilidade na cidade. Isso também, claro, entra num problema altamente complexo, que é para olhar um pouco para o contexto brasileiro dos últimos anos, a questão do IPI reduzido, a questão, né, do número do inchaço, né, como bem colocaste, né, de automóveis na cidade, a questão da precariedade do transporte público, né, que muitas vezes não apresenta uma alternativa para que as pessoas possam, né, desenvolver outras formas de deslocamento na cidade. Então, é preciso olhar e esclarecer a sociedade do custo, né, que envolve a questão do automóvel como primazia de deslocamento no perímetro urbano. Isso é um custo de tempo, não é? Porque se perde muito tempo também se deslocando, né? As pessoas hoje têm que sair muito mais cedo do que saíam antes de casa. Tem o estresse, né, no trânsito, essa questão. Tem a questão da poluição também, né? E as pessoas precisam realmente procurar uma outra forma, não é? De tratar essa mobilidade.
E aí a gente trabalha com a questão da cidade educadora e também com esse projeto Universidade Educadora. Poderia falar um pouquinho para a gente a respeito disso, professor? Ambas as questões, elas surgem de uma forma de dar algumas respostas a essas dificuldades, ou esses desafios que as cidades contemporâneas apresentam. E no caso de Passo Fundo não é diferente, né? A gente tem uma série de problemas que são provocados por um dos itens, né? É a questão do carro, mas são outros relacionados à questão da mobilidade também, e que a universidade foi construindo algumas formas de lidar com esse problema, né? Então, desde 2011, mais especificamente, foi organizado o que nós chamamos lá de Fórum de Mobilidade e Educação, né? E dentro desse fórum, de 2011 para cá, muitas ações foram construídas e, essencialmente, eu acho que o central desse fórum foi conseguir articular diferentes entidades, instituições, né, sujeitos que discutem, agem, né, problematizam essa questão da mobilidade na cidade. Em 2015, mais especificamente, nós começamos a tentar sistematizar em algumas linguagens, em algumas ações, de que forma a gente poderia trazer essa discussão da mobilidade urbana, aproximando ela para um movimento que é um movimento internacional, que nós consideramos uma tecnologia interessante e uma experiência interessante para pensar a mobilidade, para pensar soluções para a nossa cidade, que é o movimento das cidades educadoras. O que consiste as cidades educadoras? São cidades que intencionalmente constroem um planejamento urbano a partir de uma dimensão fortemente educativa, né? Pensando o território da cidade como um território pedagógico, pensando a potencialidade desse território nos desdobramentos que ele pode trazer do ponto de vista da transformação da cidade, mediados por umas situações, ou mediado por situações educacionais. Então, junto com esse movimento que nós fomos nos aproximando também, não só conceitualmente, mas das experiências concretas que vêm sendo organizadas mundo afora, nós aproximamos a discussão da mobilidade para pensar, via essas experiências das cidades educadoras, o que nós podemos pensar em termos de ação mais concreta e efetiva, para além das nossas discussões e diagnósticos, né, que já foram produzidos, e pesquisas, enfim, tem acho que um amplo cabedal aí de dados e ações que foram realizadas, mas a gente surgiu a necessidade de construir uma proposta mais ampla, articulada, com os diferentes sujeitos, com as diferentes instituições, unindo sociedade civil, unindo o poder público, né, unindo a iniciativa privada, trazendo uma série de atores sociais para discutir a questão da mobilidade. Disso surgiu, então, a Universidade, né, com C, Educadora, que é uma proposta que está sendo construída, né, está em construção e que visa a articulação de ações que envolvem uma espécie de tradução pedagógica do plano de mobilidade urbana da cidade. Então, trabalhar essa questão de uma forma mais pedagógica, juntando com a questão da educação, não é, professor? Com certeza. E nesse viés também a gente percebe a importância, como o senhor disse, que outros agentes públicos, né, por exemplo, o próprio Legislativo, Câmara de Vereadores e aqui a vereadora Cláudia, para também estar junto nessa luta, não é? E entra aí o Conselho das Cidades, não é, vereadora, que é uma questão que eu sei que é sua, que a senhora trabalha nesse sentido, e eu gostaria também que a senhora falasse um pouquinho em relação à questão da mobilidade urbana através da acessibilidade para as pessoas, né, que necessitam dessa acessibilidade especial. Então, o Conselho das Cidades, na verdade, não é meu, né? O Conselho das Cidades, ele vem de uma proposta de várias entidades, instituições. Nós temos o Ministério das Cidades, que de uma forma se organiza para que as cidades tenham os seus conselhos, façam suas conferências, justamente para isso, para poder opinar, para fazer o controle social desta cidade. Né? Como que está a área da habitação, como é que está a área da mobilidade urbana. Nós precisamos, a comunidade precisa estar presente e viva dentro das ações do nosso executivo. Nós precisamos participar. E é isso que o professor Márcio fala na questão da cidade educadora, na questão, por exemplo, nós não podemos mais deixar a questão do trânsito para a guarda de trânsito resolver. Nós não podemos deixar mais a questão dos cadeirantes que precisam se locomover
para as entidades que defendem o seu movimento. Nós precisamos pensar uma cidade que contemple a todas as pessoas, sejam elas andantes, caminhantes, cadeirantes, ouvintes, videntes, cegos. Falo isso porque é uma pauta muito viva no nosso mandato. E essa pauta ela também tem que estar viva na programação, no projeto político de cidade que queremos. Essa pauta ela tem que estar permeando toda essa discussão. Bom, nós temos agora a quantidade elevada de carros aí, né? O fácil acesso, as pessoas que nem sonhavam em ter carro hoje têm, é incrível porque a gente sai nos bairros e tem assim, todas as casas têm um carro na garagem. Às vezes tem um na garagem e um na frente, não é? E isso vai ter um impacto. Como que a gente vai trabalhar esse impacto? E aí a gente tem que somar essas ações. O Executivo tem a o Poder Legislativo tem a responsabilidade de estar presente lá na universidade, trabalhando a questão da mobilidade urbana, que não é um tema da universidade, né? Tem que estar, o Executivo tem que estar lá. E assim a gente vai conseguindo construir uma consciência e uma educação de cidade para todos. No momento, eu lembro quando eu participei, enfim, fizemos um programa de um núcleo de política pública de acessibilidade aqui para Passo Fundo, justamente para isso, para poder articular nas diversas secretarias, as diversas políticas, o tema da acessibilidade. A Secretaria de Obras não pode liberar lá uma planta, um projeto que não tenha contemplado a NBR 9050. Né? A Secretaria de Segurança, e é de vida inteira, uma solicitação, não pode mudar o sistema semafórico da cidade sem contemplar a sinaleira sonora para o cego, né? Então, assim, e eu lembro que naquela época era tudo muito novidade, assim. Era tudo muito novidade e existia um desconhecimento da sociedade em relação a isso. Existia um coitadismo, um acomodamento mesmo, tipo, bom, paciência, estou aqui, não preciso, né? Nós viemos de uma época que as pessoas com deficiência, elas saíam de casa só para ir para o médico, para ir para a fisioterapia. E hoje elas têm uma vida ativa e tem que ter, Tem não é? que ter, elas têm que ter o lazer, elas têm que ir para o cinema, elas têm que viver como todos nós. Então, é mais ou menos nessa perspectiva que a gente quer, sim, também através da retomada do Conselho, do projeto do Conselho das Cidades, que vamos apresentar. Criamos um grupo agora de trabalho, um grupo constituído por diversas entidades e instituições, onde nós queremos, sim, que o prefeito possa nos apresentar esse projeto, que a gente possa aprovar ele na Câmara de Vereadores e perpassar todos esses temas aí, porque esse é o nosso papel, né? E o Legislativo, ele não pode ficar afastado disso, não pode, enquanto fiscalizadores que somos, né? Mas além de fiscalizar, a gente tem que ser, sim, agentes públicos formadores de opinião. Certo. E a gente fala que todas essas questões perpassam pela educação para o trânsito, não é, Raquel? Com certeza. Na verdade, o tema mobilidade urbana é muito novo, né? Nós tivemos aí, inclusive, o Ministério das Cidades, ele é novo, né? É algo muito recente. Antes, para vocês terem uma ideia, a questão do trânsito estava ligado com segurança pública. Até hoje se confunde muito isso. E hoje o trânsito já está muito mais ligado à cidade, ao direito à cidade, né? Então, essa questão da mobilidade urbana, ela vai muito além das questões somente de trânsito, de veículos, porque quando nós falamos em trânsito, a primeira coisa que nós pensamos é veículos, mesmo que voluntariamente. Então, nós temos que mudar esses conceitos e começar a pensar na cidade para as pessoas. Até um termo que surgiu aí na série, né, que a UPF-TV fez aí, a série Mobilidade Urbana, que foi filmado 5 episódios, inclusive fruto desse projeto, que nós também participamos do Núcleo de Educação, a Secretaria de Segurança,
e que ele trouxe a questão da mobilidade reduzida. Então, nós temos que pensar, além da questão da acessibilidade, que na verdade está vinculado, nós temos que pensar que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter a mobilidade reduzida. E a nossa cidade tem que estar preparada para isso. Então, nós temos que pensar em políticas públicas e que bom o envolvimento da universidade, da Câmara de Vereadores, né? Ter todos esses portais abertos para essa comunicação com as necessidades da população. Isso é muito bom, porque o executivo ele tem que entender que a gestão tem que ser comunitária, que todas as pessoas, todos os partícipes do trânsito têm que fazer parte, né? E a questão da mobilidade reduzida ela tem que ser muito bem planejada, muito bem pensada. Então, hoje nós não podemos aceitar um projeto de engenharia que não contemple a questão da faixa ideal para todos, do semáforo preparado para todos. Então, nós temos que pensar na tecnologia que possa dar suporte para toda a população, né? Então, sejam com as suas deficiências, seja com a sua mobilidade reduzida. Certo. A gente vai a um breve intervalinho e já retornamos com mais temas sobre a mobilidade urbana. Retornamos com Ecologia e Meio Ambiente. No programa de hoje, estamos falando sobre mobilidade urbana. Conosco, a vereadora Cláudia Furlaneto, também o professor Márcio Tasqueto e Raquel Rubio. Nós falávamos da importância da questão da cidade educadora, também do projeto Universidade Educadora. Professor, vamos abrir um pouco mais o leque, falar um pouco de ações que podem ser feitas a partir desses projetos. Eu tinha falado anteriormente, o objetivo central do Universidade Educadora é tentarmos fazer uma espécie de tradução pedagógica do nosso plano de mobilidade urbana municipal, né? Ou seja, nós temos, na verdade, um grande estudo e diagnóstico que pode vir a ser o nosso plano, efetivamente, né? E esse plano ele traz e aponta questões muito interessantes e significativas com relação a detalhamentos específicos a questões que se relacionam à mobilidade urbana. O que nós pensamos que poderia ser interessante do ponto de vista do papel também da universidade nessa relação com a sociedade e essencialmente com essa questão da mobilidade? Primeiro, transformar num conjunto de ações que possa sistematizar, né, e articular de uma forma integrativa essas diversas iniciativas que nós temos com relação à nossa cidade com o tema da mobilidade urbana. Ou seja, nós temos diferentes ações acontecendo na cidade, muito importantes, que garantem essas questões que a Raquel levantava, que a Cláudia levantava, com relação à acessibilidade, com relação ao direito à cidade, com relação à apropriação dos espaços públicos, com relação a uma ressignificação desses espaços e a forma de circulação e gestão da circulação na cidade, ou seja, a forma de reconhecimento desses sujeitos como sujeitos de direitos, sujeitos que afirmam, né, e que precisam de acesso, permanência, né, promoção desses direitos dentro do espaço da cidade, que é o cenário da vida de todos nós. Então, o Universidade Educadora, no processo que a gente está tentando construir, ele tenta traduzir isso em temas que poderiam se tornar uma espécie de currículo de mobilidade urbana da cidade, né? Como que a gente constrói esse currículo? Que ações integradas podem nos fazer a construir uma espécie de sistema integrado formativo numa perspectiva de formação cidadã continuada, permanente, e que tem o objetivo central essa questão do acesso e do sujeito de direito reconhecido nas suas diferentes dimensões. Então, ações possíveis que já vem nascendo dentro dessa construção, porque a gente está exatamente nesse processo de construção. Isso é muito interessante. Não é um projeto da universidade para ser executado na cidade. Não é um projeto de uma perspectiva extensionista clássica e até muitas vezes assistencialista de transferência de conhecimentos, de experts que sabem o que fazer, o que é melhor para a cidade. Mas, pelo contrário, é uma construção onde a universidade coloca-se como uma das parceiras nesse desafio que é o fortalecimento das políticas públicas
e que isso cabe a toda a sociedade, todas as instituições. Então, essa construção, ações que a Guarda vem fazendo há muito tempo já, belíssimas com relação às escolas, né, com projetos que a Raquel pode falar mais adiante, né, que tem um impacto na nossa sociedade, que tem um impacto na nossa cidade. Quer dizer, ações que vinculam a sujeitos específicos, como os idosos ou como as crianças, porque um dos princípios fundamentais das cidades educadoras é como pensar a cidade a partir desses diferentes sujeitos. Quer dizer, como é que as crianças usam a cidade? A gente tem uma tragédia na nossa sociedade em dois lados. Uma tragédia dos meninos de rua, né? Todo mundo conhece e, infelizmente, a gente ainda tem essa dívida muito forte na nossa sociedade. Outra tragédia é a negação das ruas para as crianças. Né? Quer dizer, as crianças cada vez mais sitiadas dentro de casa, cada vez mais presas dentro dos muros das nossas casas, porque a cidade se tornou um lugar perigoso, um lugar que a gente não consegue circular, um lugar que não é para as crianças, não é para os velhos, não é para o cadeirante, não é para o cego. Né? Quer dizer, é uma cidade que acaba muito mais excluindo e segregando espacialmente e, portanto, segregando também socialmente as pessoas do que propriamente construindo uma vivência democrática dentro da cidade. Então, nós temos pensado algumas ações que poderiam ser desenvolvidas dentro desses âmbitos, né, com públicos diferentes e com determinados focos. Ao mesmo tempo que a gente sabe que não é um programa que vai nascer dando conta, né, de todo um plano, como o plano de mobilidade e todas as questões que Mas é uma apontam. forma de começar a trabalhar a cidade Exatamente. inclusiva, né? Incluir as pessoas para que elas tomem para elas os espaços públicos também, que não fique só reservado ali para os veículos, né? Mas que as pessoas consigam se apropriar disso. De que forma fazer isso, né, professor? Quais as ações? Enfim, essa discussão que a gente está fazendo aqui, né, é uma forma, né? E isso passa pela questão da educação. Raquel, vocês têm várias ações que estão sendo feitas em relação às crianças, né, para que elas também já venham com esse espírito um pouco diferente de nós adultos, que muitas vezes é difícil, né, tu mudar assim a cultura, porque é uma questão também cultural, não é? Com certeza. Nós temos aí, então, dentro da Prefeitura, né, de Passo Fundo, através do Núcleo de Educação para o Trânsito, nós temos aí, o ano passado, nós tivemos mais de 24 mil atendimentos na escolinha de trânsito, projeto nas escolas. E este ano, inclusive, eu quero convidar a Márcia, toda a comunidade, a participar. No dia 15 de março, nós teremos lá na Secretaria de Segurança Pública, que é ali no alto da Petrópolis, à frente do CAIS, às 10 horas da manhã, uma ação, uma reunião da Câmara Temática de Segurança no Trânsito, que é um espaço que nós queremos ouvir a comunidade. É um espaço onde a universidade, a Câmara de Vereadores, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro e várias outras entidades e até sociedade civil participam com ideias e levam para nós demandas da nossa cidade, voltando para esses assuntos de trânsito e mobilidade urbana. Então, nós vamos estar no dia 15, convidamos a todos a participar, apresentando o Plano de Educação para o Trânsito 2016. Esse plano, ele foi pensado um pouco diferente dos outros anos. Este ano nós conseguimos identificar o perfil, infelizmente um perfil que nós não gostaríamos de fazer, mas é necessário, das vítimas fatais de acidentes de trânsito no perímetro urbano de Passo Fundo. Nós tivemos um grande sucesso, que o ano passado nós conseguimos reduzir 55% o número de vítimas fatais nas vias urbanas de Passo Fundo. Isso para nós, mesmo que hipoteticamente, são 18 vidas salvas. Isso para nós é maravilhoso, porque o nosso objetivo é zerar. Nós trabalhamos em educação para o trânsito para que nós tenhamos mais segurança, para que não aconteçam esses incidentes. Então, dentro dessa, mesmo que houve essa redução, nós queremos reduzir ainda mais. Nós definimos as particularidades de Passo Fundo. O Detran, o Denatran, eles apresentam para nós expectativas, estatísticas de um público geral, que todo mundo já sabe, de 18 a 25 anos. Mas nós agora estudamos localmente o que acontece. Então, nós temos aqui 50% são motociclistas ou condutores ou passageiros. 21% são pedestres e acima de 60 anos. Então, esses serão os focos maiores esse ano. É claro que nós também vamos continuar com outros projetos, mas a nossa ideia é que nós possamos dedicar o nosso tempo na prevenção de acidentes com esse modal, com esse público.
porque são eles que estão mais envolvidos. Então, esse ano nós temos esse diferencial e é claro que vamos continuar com a escolinha de trânsito, com as palestras, com o teatro de fantoche que nós temos para as crianças, que é um trabalho maravilhoso, mas nós vamos dar um foco também à questão do ciclista, porque nós estamos passando por uma transformação na nossa cidade, onde nós estamos com a ciclovia, que é um sucesso, é um espaço compartilhado, né, onde nós temos lá pedestres e ciclistas, então é um espaço que nós temos que aprender a compartilhar, mas que nós temos que dedicar um tempo da educação para o trânsito para atender essa demanda, para explicar, para orientar e também entender os problemas que existem. Então nós temos esse espaço para ouvir a nossa comunidade. Então esse ano eu espero que consigamos estar reduzindo ainda mais esse número, espero que continue assim, porque o objetivo de toda a ação, acredito que o projeto da universidade também, da Câmara, né, a Câmara tem a frente parlamentar mista. Então, assim, ó, é fundamental salvar vidas, é o que nós queremos, nós queremos reduzir e nós queremos que a cidade seja aí para as pessoas também e não só para os veículos, como às vezes a gente vê por aí. Vereadora Cláudia, é importante isso, né, de conhecer, de conhecer a nossa cidade e nos reconhecermos nesse espaço, não é? Através dessa inclusão. E a senhora fala muito nessa questão, né, da inclusão, então é importante a gente ter esses dados em mãos também, não é? Com certeza, outro dia foi engraçado até, uma proposição que eu fiz ao nosso prefeito, ao nosso executivo, de que adquirisse algumas bicicletas adaptadas para pessoas cegas, que são aquelas bicicletas duplas, né? E aquelas bicicletas que pedala com a mão, que daí não é pedala, né? Aí é outro nome, que eu não sei como que chama. Mas enfim, é adaptada. E aí muita gente se posicionou nas redes sociais dizendo o seguinte, eu até fui num programa de rádio que me questionaram, mas eles vão morrer se não respeita o cadeirante. Não pode sair de casa mesmo, ele não está seguro, porque a ciclovia... E aí eu fiquei me questionando, assim, porque a educação ela tem que estar em primeiro lugar. Talvez precisássemos fortalecer a forma de uso da ciclovia, porque nem o motorista e nem o ciclista ainda sabe direito os seus limites, não é? E aí eu ainda estou querendo complicar mais este cenário e botando pessoas lá que têm uma condição diferente da tida normal, não é? Mas por que não? Por que o município vai comprar um número X de bicicletas e deixar lá disponível à população e não vai contemplar essas pessoas? A mesma coisa nos espaços públicos, as pracinhas adaptadas. O fato de uma criança estar numa cadeira de rodas não quer dizer que ela não seja criança e que ela não gosta de andar de balanço. Ela precisa andar de balanço, ela precisa escorregar no escorregador, ela precisa brincar na caixa de areia, né? Cadê isso? Como que a gente vai ocupar esse espaço? Então, isso tem permeado muito o nosso trabalho aqui na Câmara e que vem muito ao encontro, assim, desse nosso bate-papo aqui, no sentido de que acabou-se, desde 2008, o Brasil, então, constitucionalmente, né, ratificou a Convenção da ONU, que diz o seguinte, mais ou menos assim, que pessoa com deficiência é toda pessoa que tem uma condição física que, em detrimento a alguma barreira social, não consegue acessar de forma plena a sociedade. Ou seja, desonerou a deficiência da pessoa, e aí entra o idoso, aí entra a gestante, aí entra... Onde tem uma barreira e eu não consigo acessar, ali está a deficiência, e não mais na pessoa. Então é isso, e eu dou aula, né, assim como o professor Márcio, e eu costumo trabalhar isso com os meus alunos, que são de diversos cursos, né, que eles têm que ter na vida profissional deles espaços eficientes, né? O dentista, quando chega lá
um paciente surdo no seu consultório, ele vai ter que dizer bom dia, né? O que tu está sentindo. Isso é eficiência, não é mais o problema dele que não escuta. E assim é a nossa cidade, e assim se constitui a cidade educadora, conhecendo e reconhecendo todos esses sujeitos que fazem parte de todo esse cenário aí que perpassa a nossa vida. Não tem como ficar distante. E aí a gente vai por um viés diferente até então, não é, vereadora? Porque eu é que tenho que me comunicar com ele, não ao contrário, né? Porque a gente sempre acha que é eles que têm que nos entender. Eu não sei de que jeito, mas não, somos nós é que temos que estar prontos, abertos e ter esse aporte para também nos comunicar, para também ter um espaço onde todo mundo possa se socializar, não é? Para tirar essa barreira, né? Porque Com hoje certeza. ainda é muito isso, e foi o que eu falei, né? A questão cultural da gente, nós temos umas questões que vêm, e isso se quebra a partir de uma nova cultura, e aí entra esses projetos todos, não é? Márcia, se me permite dizer assim, hoje não existe mais nós e eles. Exatamente. Hoje somos, né? Hoje vivemos. Né? Antigamente a gente dizia lá, a pessoa... o retardado, o excepcional, o aleijadinho, eram lá, né? E eram dados nomes. Hoje não, hoje somos nós. E dentro desse espaço estão todas as pessoas em todas as suas condições e todas as suas idades da vida, não é? Então, a gente precisa, a partir da educação e a partir das nossas crianças, que eu acredito muito, assim, que é o nosso futuro, porque eu tenho um pequenininho de 8 anos que ele não entra mais, ele não entra, desde de pequenininho ele entra e põe o cinto. Ele pode ir daqui até a esquina. Às vezes eu digo, filho, não precisa. Ou digo, filho, pode sentar aqui que a gente só vai até ali. Não, mãe, é na cadeirinha e com cinto. É educação, é cultura, Isso enfim, isso é a resposta do trabalho muito, né, do grupo de vocês, enfim, mas é o que vai fortalecer e vai poder que pessoas, que essas crianças se tornem grandes pessoas e que não dividam mais os nossos espaços entre nós e eles. Certo. Nós poderíamos ficar aqui o resto eu ia do adorar. tempo aqui conversando, mas nosso tempo está estourado. Quero agradecer, vereadora Cláudia. Nós que agradecemos. Professor, obrigada pela participação aqui. Que agradeço. Eu gostaria que tu fizesse convite, então, Raquel, novamente. Bom, né? então, convidamos a toda a comunidade, dia 15 de março, às 10 horas, da Secretaria de Segurança Pública, a participar aí de mais uma reunião da Câmara Temática de Segurança no Trânsito. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Ecologia e Meio Ambiente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo programa.